Tá ligado? Tá ligado. Meu nome é Lucas Sequinel da Rosa, sou acadêmico do mestrado em Educação, PPGE, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, né, UNESC. Esse trabalho ele serve para cumprimento parcial da disciplina lecionada pela professora Grazi, né, que é Estudos em Educação e Filosofia da Tecnologia. E nesse trabalho eu estabeleço um diálogo entre um geógrafo francês chamado Yves Lacoste e o Álvaro Vieira Pinto. Então esse diálogo ele consiste numa seleção de um capítulo, né, do capítulo 4 da obra Conceito de Tecnologia, de Álvaro Vieira Pinto, e também de um livro de Yves Lacoste chamado Os Países Subdesenvolvidos. Mas antes eu também gostaria de salientar que eu sou formado em Geografia e por isso a escolha, né, de Yves Lacoste. Lembrando que Yves Lacoste ele tem uma obra muito significativa para os geógrafos, principalmente para os geógrafos dos países de terceiro mundo. A obra dele não é só descritiva, faz uma referência muito leal ao processo de desnacionalização provocado pelas grandes empresas multinacionais. E aproveitando que Álvaro Vieira Pinto, no Conceito de Tecnologia, principalmente no capítulo 4, traz à tona esse debate, eu estabeleci um diálogo, né, uma proximidade que eu consegui, né, conceber a partir das leituras de ambos. O artigo, né, o resumo, ele se estrutura inicialmente com 2 dedos de prosa, né? Ou seja, eu faço uma referência porque são 2 dedos realmente, porque eu seleciono apenas um capítulo da obra de Álvaro Vieira Pinto, e o livro de Yves Lacoste é curto, é uma das suas obras mais condensadas, mas com um número pequeno de páginas, né? Então, para ambos, o subdesenvolvimento ele não pode ser concebido como um estágio, né, de evolução de um país. Ou seja, para esses autores, fica bem claro que o subdesenvolvimento ele não pode ser encarado como um estágio ou uma etapa, ou um purgatório de um país para chegar ao nível de ser desenvolvido, né? Então eu também coloco que o subdesenvolvimento ele é intrínseco aos países que acabam sendo sempre explorados, né, e desnacionalizados por grandes economias. Fica bem claro, principalmente na obra de Yves Lacoste e também na obra de Álvaro Vieira Pinto indiretamente, que esses países desenvolvidos do Ocidente europeu e também os Estados Unidos, eles exercem um grande domínio com a ascensão do neoliberalismo. E essa ascensão ela acaba provocando um processo de popularização, né, de culturas que vai até dinamizando e definitivamente definhando a cultura de países subdesenvolvidos. Pode passar. E ambas as obras, né, elas são significativas para compreender também que o subdesenvolvimento, principalmente para nós geógrafos, ele é encarado muitas vezes como se o país fosse incompetente, como se o país ele não tivesse organização suficiente para ser desenvolvido. O Yves Lacoste ele deixa bem claro que algumas políticas em países subdesenvolvidos estão sendo, né, retomadas, desenvolvidas, para que o desenvolvimento realmente ocorra. E o Álvaro Vieira Pinto também ele traz uma crítica bem interessante ao processo de desenvolvimentismo, que nada mais é do que, na verdade, um fetiche, porque o desenvolvimentismo, na época, na verdade, era quase uma importação de ideias de países desenvolvidos. Também na obra de Lacoste, tem alguns tópicos bem interessantes sobre a fome, o desemprego, a hiperpopulação, né, a macrocefalia urbana. E o Álvaro Vieira Pinto ele faz uma descrição nacional muito interessante, né, principalmente no que tange ao desemprego. Pelo menos sob a minha ótica, eu vejo que o Álvaro Vieira Pinto ele faz uma descrição do Brasil e do processo de desenvolvimentismo no conceito de tecnologia que traz à tona a importância do desenvolvimento, né,
de técnicas e tecnologias nacionais. Ou seja, não menosprezando o papel de grandes economias ou que não se possa buscar ideias ou ideais em outras nações, mas que nós poderíamos também desenvolver, né, o que nós temos de melhor e potencializar a nossa economia a partir das nossas potencialidades, sejam elas recursos naturais e tudo mais. E o mais interessante, né, a partir das leituras de Álvaro Vieira Pinto, que eu tive o primeiro contato diretamente através da professora Grazi, é que para a geografia, a ideia de subdesenvolvimento, ela por vezes ela se apresenta como uma ideia superficial. Muitas vezes na geografia nós temos um contato descritivo em que a gente analisa um país como o Brasil, como o Brasil ele tem a posição de 79 no IDH, mas é porque o Brasil ele possui fragilidades históricas, porque o Brasil é uma eterna colônia, porque a metrópole nos explorou e assim vai ser por mais 200, 300 anos. A partir da leitura, principalmente do capítulo 4 e dos diálogos com os colegas e com a professora Grazi, eu pude amadurecer um pouquinho melhor e rever também a obra de Yves Lacoste. E entender que o subdesenvolvimento, na verdade, ele jamais pode ser encarado como um estágio, uma etapa de passagem para o desenvolvimento. Na realidade, Álvaro Vieira Pinto já salientava, né, principalmente nesse capítulo que eu estou referenciando a todo momento, que a técnica e a tecnologia, e principalmente a categoria trabalho, ela deve ser reanalisada e talvez reconfigurada, não sei se é o termo correto, em países subdesenvolvidos. O Yves Lacoste, nessa obra Os Países Subdesenvolvidos, já alerta que nos países de terceiro mundo, uma nomenclatura antiga, nós temos a criação de subempregos. E esse subtrabalho é bastante interessante para ver a configuração de uma população que se cria, como os colegas falaram, né, com problemas relacionados à violência, à macrocefalia urbana, à superpopulação, à ausência de planejamento familiar. Então, o diálogo entre esses dois autores, na minha concepção, foi precioso para entender também o percurso histórico do Brasil, principalmente na segunda metade do século XX. E ainda no processo de desnacionalização, é bastante interessante analisarmos a América Latina como um todo. E a obra de Yves Lacoste, ela faz uma referência muito bonita e interessante ao trabalho cartográfico, em que nós temos ali o estabelecimento do que seriam as características de um país desenvolvido, subdesenvolvido. E apesar de não ter uma comprovação do diálogo entre os dois autores, os dois se assemelham bastante. Lembrando que essa obra, Os Países Subdesenvolvidos, também é da década de 70. Hoje a professora comentou que é de 72 ou 73, conceito de tecnologia, né? E a obra de Lacoste também é da década de 70, 74 precisamente. Eu não sei se esse oceano que os separou permitiu esse diálogo, mas com certeza essa proximidade já foi identificada. Nas considerações finais, eu gostaria de salientar que ficou evidente para mim que o Álvaro Vieira Pinto ele tem uma obra muito significativa, não só para a filosofia, mas também para o pensamento geográfico, principalmente porque ele traz a todo momento, talvez pela experiência que ele teve no Chile, uma análise muito perspicaz, né, da demografia. Não só uma análise de quantificar, nós temos 14 milhões de pessoas na miséria, nós temos esses dados, mas de se entender, né, o porquê desses problemas e o que ocasiona uma superpopulação, o que ocasiona a fome, o subtrabalho, né, o subemprego. E também gostaria de salientar que a obra do Yves Lacoste ela vai ser preciosa para o desenvolvimento da minha dissertação, porque a minha dissertação ela tem como base o ensino de geografia na globalização e eu vou usar, claro, uma referência que é o Milton Santos, mas a partir dos diálogos com Álvaro Vieira Pinto, o conceito de geopolítica e de globalização eles se tornaram muito mais lúcidos, né, e muito mais tranquilos de serem analisados e discutidos. E só mais um.
E também gostaria de salientar que, entre outras referências, além das obras de Milton Santos que estão listadas ali, Geografia Nova e Por uma Outra Globalização, eu fiz uso de Celso Furtado, um economista brasileiro, que pouco esquecido, eu sinto, mas também importante para entender a posição do Brasil, né, perante as grandes economias mundiais. É isso. Muito obrigado.